começaram a investir. E esse investimento ele é em pirâmide, que a gente fala, né? Ele vem desde aqui de baixo, que é conectividade, passando para infra de data center, que é o nosso mercado, depois vindo para infraestrutura de TI, processamento e armazenamento, depois a aplicação, depois a operação disso tudo. Quantas vezes eu já ouvi, eu acabei de comprar 20 milhões de reais em equipamentos, então comprei 6, 7 milhões aqui no Exadata que tá chegando, comprei Blade, comprei 1 petabyte de storage, e você vai botar isso aonde? Aqui é Sidney Fabiani, obrigado por nos seguir no nosso canal de tecnologia. Hoje eu vou fazer o 5º vídeo sobre a série Tendências para o Futuro. E aí nós não estamos falando de coisas que já estão acontecendo, são coisas que ainda são incipientes, iniciando, mas que são tendências bastante proeminentes para o futuro. E eu escolhi o Gartner aí, porque o material do Gartner está muito legal, vale a pena vocês darem uma olhada, Tendências 2021 do Gartner. O 5º tema que a gente vai falar hoje é o tema de acesso de qualquer local. Nunca foi tão premente isso do que agora durante a pandemia, né? A gente, para vocês terem uma ideia, eu já comentei até um pouco sobre isso em outros vídeos, quem já viu os outros vai achar algumas histórias aqui um pouquinho redundantes, mas falando sobre esse tema especificamente, o que eu comentei no último vídeo que eu fiz? Que a Gemelo percebeu um aumento drástico, mais do que o dobro, na venda de data centers aí no último trimestre do ano. Eu fui analisar por quê. A gente entrega mais ou menos 1.3, 1.4 data center média mês, né? 15, 16, 17 data centers por ano, sem contar os micro, né? Só falando de data centers maiores. Em outubro, novembro, dezembro, a gente vendeu 10 projetos, dá uma média de 3.3, tá? Então, o dobro, mais do que o dobro do que a gente estava vendendo. E aí eu fui analisar, o que eu percebi? Com a pandemia veio, no começo ninguém acreditou, hoje os profetas de fato acontecido dizem que todo mundo sabia, mas não é verdade. Mas aí, depois de um tempo, as empresas tiveram mesmo que botar os funcionários em casa, mas todo mundo achou que era uma onda. Isso ia voltar em agosto de 2020, lembra disso? Mais ou menos agosto. Quando se percebeu que essa onda não era uma onda, era um tsunami, as empresas perceberam que tinham que, na verdade, não poderiam conviver com um acesso pobre que o funcionário tinha. Tenho que ir lá na empresa hoje dar uma passada para pegar alguma coisa porque não tenho acesso. E começaram a investir. E esse investimento ele é em pirâmide, que a gente fala, né? Ele vem desde aqui de baixo, que é conectividade, passando para infra de data center, que é o nosso mercado, depois vindo para infraestrutura de TI, processamento e armazenamento, depois a aplicação, depois a operação disso tudo. Então ele tem que acontecer. Muitas vezes, na minha opinião, o CIO faz uma decisão errada, ele compra. Quantas vezes eu já ouvi, eu acabei de comprar 20 milhões de reais em equipamentos, então comprei 6, 7 milhões aqui no Exadata que tá chegando, comprei Blade, comprei 1 petabyte de storage, e você vai botar isso aonde? Naquela salinha ali. Pô, mas tem a moto do motoboy guarda ali, não, mas é só de noite, ele só guarda a moto à noite. E aquela goteira, não, mas não tá pingando no servidor. Então, deveria ser nesse conceito de baixo para cima em pirâmide, mas não necessariamente é. Às vezes ele compra a infra aqui, que é o que está mais no dia a dia, depois ele vai comprar o data center, aí depois ele vai lembrar que não tem a conectividade, depois ele vai lembrar que não tem equipe para operar, mas esse é outro assunto que eu quero falar aqui, do nosso assunto específico, é conectividade em qualquer lugar, tá? O que eu percebi? Que esses data centers foram comprados porque as empresas perceberam que como é que eu faço meu funcionário trabalhar em casa, tá? Se ele não tem a conectividade adequada, o data center adequado, a aplicação preparada para isso, a segurança, que foi o tema do item anterior que a gente falou, preparada para isso, tá? Então isso é super importante, e eu acredito de verdade que não vai voltar a ser do jeito que era. A Gemelo, por exemplo, só está trabalhando 2 dias por semana e eu não tenho... a nossa produtividade está bem acima do que era, tá? O funcionário ele já chegava no trabalho bravo, porque tinha pego 1h30 de trânsito. Aí sai para almoçar, quem que faz 1 hora de almoço? Quem que fica controlando isso num funcionário mais sênior, tá? Então, hoje, o cara, ele trabalha... primeiro que trabalha às 8 horas. Eu lembro quando eu trabalhava na Oracle, que eu via gente que chegava... que saía todo dia às 10 da noite. E virou até na minha época de Oracle lá, que até o ano 2000, que era até uma cultura da Oracle. Você ia embora às 8h30 da noite, a brincadeira, pô, mas tá desmotivado.
E a minha resposta sempre foi um pouco dura e nem todo mundo gostava dela, que é, cara, se eu consigo fazer meu trabalho em menos tempo que você não pode me culpar, né? Mas na verdade comecei a prestar atenção e percebi que não era bem isso. As pessoas chegavam, não às 9, mas às 9h40, aí tomavam 6 cafés por dia, cada cafezinho de 15 a 20 minutos, fazia 2 horas e pouco de almoço, e depois às 9h30 da noite, cara, é óbvio que não tinha terminado o trabalho. Eu sempre fui um cara mais focado, uso todo o meu tempo, vocês podem perceber, estou gravando esse vídeo dirigindo, não acho que tem algum risco, né? Vocês percebam que eu não estou olhando para o celular em nenhum momento, né? Então eu tenho atenção total na direção. Mas olha, você quer tempo mais improdutivo do que a hora que a gente está dirigindo? Eu faço as minhas ligações telefônicas todas quando eu saio pro carro. Eu vou anotando e tenho um bilhetinho com as minhas ligações telefônicas para fazer, faço do carro. Agora estou fazendo meus vídeos do carro e estou adorando fazer do carro. Mais improdutivo do que dirigir, só parar para abastecer. No dia que a gente não precisar parar para abastecer o carro, ter o carro elétrico e plugar na tomada em casa, vai ser felicidade total, tá? E talvez a minha compra do carro elétrico seja muito mais por isso que por qualquer outro motivo. Na minha vida, eu busco eliminar todos os tempos improdutivos. Por quê? Porque eu quero trabalhar 24 dias? Não, pelo contrário. Porque eu quero trabalhar só 3 dias por semana. Hoje eu trabalho 4 e meu objetivo maior é trabalhar só 3. E para isso eu tenho que usar todo o tempo improdutivo que eu tenho. Os gregos usavam um termo muito interessante chamado kairos. Não sei qual de vocês já ouviram esse termo. Eu tenho um grande amigo meu, praticamente meu irmão, que tem inclusive uma tatuagem sobre um relógio de Dali escrito kairos. Eu aprendi muito com ele sobre isso e os gregos dividiam o tempo, tinham 2 palavras diferentes para tempo. Uma era para o nosso tempo do dia a dia, que é quando eu estou fazendo a minha atividade que eu tenho que fazer para ganhar o meu dinheiro, quer dizer, eu sou obrigado a cozinhar se eu quiser comer, ou preciso trabalhar para pagar alguém para cozinhar para mim. Isso tudo é tempo. Agora, kairos é o que? É o tempo de qualidade. Então eu tenho investido muito nisso. Então voltando, o funcionário trabalhando em casa, ele tem muito mais tempo de qualidade livre. É isso que interessa para a felicidade do ser humano. Está provado que o ser humano é muito mais feliz quando ele tem tempo para tempo de qualidade. Então a nossa obrigação como empregador é ajudar o funcionário a ter esse tempo de qualidade. E esse ponto para mim é importantíssimo, permitir que o funcionário trabalhe de qualquer lugar. O que eu percebi? Eu acompanho o tempo de uso do celular e do meu notebook. Eu sou fanático por Apple, então eu tenho tudo da Apple, iPhone 12, MacBook e assim por diante. Então, o que eu percebi depois da pandemia? Que o meu tempo de uso do Mac diminuiu drasticamente. Eu estou abaixo de 1 hora de uso do Mac por dia e eu subi o meu tempo de celular, que estava em 5 e pouco horas por dia, eu subi ele para 7 horas e pouco por dia, porque na verdade eu diminuí o notebook. E aí eu percebi também o seguinte, que o meu tempo total caiu um pouco. O tempo total caiu um pouco. Não muito, 10%, mas caiu. Então, olha que interessante. Eu estou conseguindo fazer várias coisas que eu não fazia nunca no celular. Por exemplo, a planilha de Excel. Mas não dá para fazer no celular. Para fazer não dá. Mas para validar, para checar, para fazer um acompanhamento dá. Então, a gente tem que proporcionar isso para o nosso usuário, para o nosso funcionário, para o nosso cliente. Acesso de qualquer lugar. Pega essa juventude, essa galera mais nova, pergunta para eles se eles têm notebook. Então o cara começa a não ter o notebook. Ele começa a não ter. Então você já tem que pensar. E olha que coisa louca. Esses dias eu estava navegando num site e eu percebi que o site não está aprimorado para celular. Quem que tem hoje, eu nem vou citar o site, tá? Que é gente grande, tá? Quem que tem hoje não é gente gigante, né, gente? Vamos lá, gente grande. É uma empresa, vou até falar a área. É uma empresa que vende mangueiras, borrachas, esse tipo de coisa. Estava comprando lá uma mangueira para o gerador do meu iate. E aí o cara não tem um site aprimorado. Você não conseguia navegar, porque ele foi montado para você navegar pelo notebook. E aí eu fui para outro, acabei achando um outro site, comprei de outro lugar. E eu sou cliente dessa loja, eu era, né? Lembra que eu comentei no outro vídeo, um cliente satisfeito conta para um insatisfeito conta para 9. Só que hoje em dia a gente tem rede social, então eu conto para 10 mil. Então, nesse caso eu não vou dar o nome da loja não, deixa pra lá. Mas uma loja de borrachas e mangueiras aí que, pô,
perdeu uma venda. E, pô, sabe que coisa para barco custa uma fortuna. Então, querendo ou não, é perder uma venda. Então, qual que é o segredo aqui que eu tenho visto? As empresas não têm prestado atenção na importância que é o funcionário poder acessar com a mesma qualidade que ele tem na empresa, a qualquer momento, tá? Tudo bem, com log para saber se o cara está trabalhando fora do horário e não deve trabalhar, aí é outra história. Mas isso não está acontecendo. Isso não está acontecendo. As empresas estão dando acesso para o funcionário sem qualidade e sem segurança. Já falamos sobre segurança, mas lembra, quando você põe o funcionário acessando de qualquer lugar, ou o usuário acessando de qualquer lugar, ou o consumidor acessando de qualquer lugar, você aumenta drasticamente as possibilidades de riscos de segurança, como hackeamento. A Renner teve 2.600 servidores hackeados, encriptados. O que os hackers querem? Criptomoeda, milhões e milhões e mil criptomoedas, para poder fornecer a senha de desencriptação. Então tem que se levar isso tudo em consideração. Gente, obrigado pelo tempo de vocês. Não deixa de nos seguir nas nossas redes sociais e não esquece de dar like.